Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui é a gente mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. A nossa conversa é com a deputada Ale Portela, do PL. Vamos falar de combate à violência contra a mulher, do ensino domiciliar, escola sem partido, entre outros assuntos. A deputada está na vice-presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, no momento em que a gente tem várias deputadas ameaçadas de estupro e até de morte. Vamos tratar ainda das expectativas de Ale Portela para este ano. Ela que faz parte da base de apoio do governo Zema aqui na Assembleia. E ainda vamos falar de eleições municipais. Deputada, obrigada por conversar com a gente. Primeiro, te parabenizar, que você fez aniversário ontem, Verdade, né? 5 André. de fevereiro. A gente está gravando o programa hoje, 6 de fevereiro. A deputada fez aniversário. Parabéns, que esse ano que a senhora está voltando de licença maternidade seja um ano muito de progressos, de coisas boas, de boas pautas. Muito obrigada, André. E desejo também a todos vocês, a equipe da TV Assembleia, que tem feito um trabalho brilhante em prol dos mineiros. Ótimo. Deputada, a senhora vem de uma família de políticos, né? Convive com políticos todos os dias. O pai da senhora é o deputado federal Lincoln Portela, a sua mãe, Marilda Portela, vereadora de Belo Horizonte. A senhora praticamente sucedeu o irmão Léo Portela, que não se candidatou nas últimas eleições. Como que é conviver numa família de políticos e qual que é a influência disso nas suas decisões parlamentares do dia a dia? André, a política aconteceu na minha família e na minha vida de uma maneira muito natural. Eu nasci num berço político e quando eu nasci, meu pai conta uma história que ele me viu na maternidade, deu um tchauzinho para mim do vidro e foi encontrar com o prefeito de Barbacena. Então, na época... A gente tem imagens aqui do seu pai e da sua mãe. Ah, que joia! Então, ele sempre trabalhou. Então, eu nasci, cresci convivendo com o partido, formação de partido, a importância da sociedade, do papel da sociedade na participação da política. E isso foi muito natural na minha vida. Olha eles aí com a minha filhinha Helena. E aí, desde nova, sempre participei, sempre estive com eles nos eventos. Fui do Grêmio Estudantil, participei de acho que todas as eleições possíveis de representante de turma, Grêmio, na faculdade também, nos diretórios acadêmicos e diretórios estudantis da PUC, fui presidente também. Também tem muita facilidade para falar em público, né? Isso aí também te ajuda? Como que é? Ah, com certeza. E a advocacia? A advocacia é a minha profissão, uma profissão que eu escolhi de coração para exercer, sempre voltada e pautada para a área do direito público. E desde nova, eu fui estagiária aqui da casa, no Procon Assembleia, foi o meu primeiro estágio com Marcelo Barbosa, que eu tive o prazer de reencontrar esse ano, agora como deputado estadual. E fui também estagiária em escritório de advocacia. E eu nunca esqueço que o meu chefe, na época, ele sempre me incentivava a estar indo nas audiências, a estar aí despachando com os juízes. Então, essa trajetória nos foi nos preparando para a vida pública. Deputada, em um dos discursos no plenário, a senhora teve uma fala que chamou a atenção e eu vou falar o que a senhora disse, vou repetir e depois eu tenho uma pergunta sobre isso. Abre aspas, então a deputada disse: aprendemos a conviver com os mais variados tipos de pressão, né, sendo parlamentar, desde a pressão espontânea das ruas e a pressão de grupos sociais. Penso que saber conviver com esse cenário é uma qualidade importante para quem vai representar uma sociedade tão complexa. Eu pergunto, quais são as dificuldades que um parlamentar hoje tem nessa sociedade que está polarizada, né? A gente já está evoluindo para uma menos polarização, mas a gente vem desde as eleições presidenciais nessa polarização. Como é que a senhora vê isso? André, eu avalio não somente a polarização, mas eu avalio uma sociedade pós-pandemia. Então, uma sociedade que ela está machucada mentalmente, as pessoas estão com menos paciência uns com os outros, mais irritadas, isso nós percebemos no dia a dia. Se a gente vai comprar um pão na padaria, vai fazer algum atendimento, vai passar por algum atendimento, nós percebemos ali, precisamos de estar exercendo uma empatia e principalmente no trânsito. Acredito que todos nós aqui que estão nos assistindo, acompanhando, tem algum caso, tem percebido que as pessoas estão um pouco mais rudes.
umas com as outras, principalmente no mundo de tecnologia, em que os algoritmos não deixam que ninguém possa ser, você não pode ser confrontado. Você só recebe informações das quais você já sabe, já gosta. Exato, e olha o perigo disso, vivermos dentro de bolhas. Então, a gente só recebe aquelas informações do quê? Que nos interessam. Então, a gente não pode perder, e como parlamentar eu defendo muito isso, inclusive com os colegas, nós não podemos perder o que há de mais belo na democracia, que é o respeito e poder distinguir o que é pessoal, o que é ideias, confrontar sempre ideias e não pessoas. Para quem defende a pauta da direita, isso é mais difícil? Qualquer pauta extrema, ela é difícil, os extremos são difíceis. O extremo da direita tem desafios, os extremos da esquerda têm desafios. O que nós precisamos aqui é de não perder o respeito ao próximo, saber o que nós defendemos e, claro, poder trazer um convencimento. Não adianta eu defender uma ideia aqui, André, e ter só o meu voto. Eu preciso de agregar e conseguir os votos de quem justamente está em dúvida de uma pauta ou outra. Então, nós temos que buscar o quê? Conscientização, não somente da população, mas uma conscientização e diálogo da casa. E a Assembleia, fico muito honrada de participar dessa legislatura, pois a Assembleia tem mostrado que é uma casa do diálogo em Minas Gerais. Perfeito. A senhora tem um projeto, tem uma ideia que divide opiniões, que é o ensino domiciliar. A medida, segundo quem defende o ensino domiciliar, diz que garante mais liberdade e autonomia para os pais diante do ensino aos filhos e também economia para os cofres públicos, já que nem todas as crianças iriam para a sala de aula. A senhora faz questão também de frisar que é uma escolha, né? Que é uma escolha dos pais. O que a senhora diria para quem não compactua com essa ideia do ensino domiciliar? Olha, o que eu diria é conheça um pouco mais do projeto de homeschooling. Eu conheci e tive acesso aos principais pilares e às famílias que adotam essa modalidade de ensino há 12 anos atrás, em que o meu pai, deputado federal Lincoln Portela, é o autor do projeto da educação domiciliar lá no Congresso. Então, há 12 anos nós discutimos essa pauta, o meu irmão é o autor aqui na Assembleia e assim que eu tomei posse como deputada, uma das primeiras coisas que eu fiz no mandato foi pedir o desarquivamento dessa proposição. Dizer que é uma modalidade de ensino. E após a pandemia, muitos viram que é possível, que é uma modalidade possível de ser feita. Ela é para todos? Não, ela é uma escolha. E nós sabemos que tem pais que estão preparados, e eu não digo isso, André, preparados academicamente, não. Preparados como pais para poder seguir essa modalidade. E do ponto de vista, assim, da interação das crianças com outras crianças, quer dizer, nesse homeschooling também não faltaria essa parte da interação dos meninos entre eles? Sim, o projeto de homeschooling, ele prevê um acompanhamento escolar. Então, o aluno ele não fica sendo criado, digamos, dentro de uma bolha, uhum. ou sem acompanhamento da escola. A escola faz avaliações periódicas daquela criança, para poder saber como anda o acompanhamento. E, claro, nós sabemos que quando você tem um filho, ele não pode apenas se socializar na escola. Ele vai socializar com seus amigos, vai socializar em igrejas, em parques, dentro dos diversos ambientes sociais que nós temos. E aí eu vou enfatizar mais uma coisa que eu defendo, não somente como parlamentar, mas eu defendo mesmo como vida. Nós precisamos de começar a furar as bolhas sociais e precisamos, como representantes públicos, incentivar políticas públicas que promovam exatamente isso. A possibilidade de você levar o seu filho numa praça pública, conviver com os equipamentos diferentes que a sociedade, que o poder público possa oferecer. Então, há várias formas de socialização ali que não ficam presas somente na escola. Deputada, a senhora é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A gente está vivendo hoje um cenário, no mínimo assim, inédito, né? Eu mesma estou aqui há muitos anos, nunca tinha visto isso, que são deputadas parlamentares ameaçadas de estupro, de morte, a maioria delas, né? Posso citar a Andréa de Jesus, deputada Bela Gonçalves, deputada Beatriz Cerqueira, são de esquerda, né? Geralmente, a maioria delas que estão sendo ameaçadas são de esquerda. Eu queria perguntar para a senhora, como vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, como é que a comissão está atuando, o que a senhora pensa sobre isso, qual que é o apoio que a senhora tem dado também para essas deputadas colegas? Olha, como mulher, como parlamentar e como cidadã,
Eu sou completamente contra qualquer tipo de violência a qualquer cidadão, principalmente aquele que está exercendo o seu papel democrático. Então é preciso sim que a Polícia Militar age em proteção, é preciso que as casas estejam unidas para poder buscar quem são esses criminosos, porque é crime mesmo e é grave, todo esse tipo de conduta precisa de ser punido, descoberto e punido para que sirva de exemplo. Porque mexer com uma mulher parlamentar é mexer e ferir diretamente a democracia do nosso Estado. Sim, o Estado de Minas é o primeiro Estado brasileiro a ter uma lei aprovada aqui na Assembleia para proteger as mulheres contra a violência política, né? O governador Zema sancionou recentemente essa lei no ano passado, e isso aí é um caminho também, né? Sim. Para ter regras mais rígidas contra essas pessoas que cometem esse tipo de crime. Claro, na verdade é um caminho, uma conscientização, porque a partir do momento que a Assembleia mostra que os próprios parlamentares, ao aprovar uma legislação desse tipo, está preocupado com essa situação e aí admite que há sim a violência política que ela acontece, ela precisa ser punida, que possa servir também de exemplo para as câmaras municipais, para as casas legislativas também, para que a gente possa punir, encontrar e punir esses criminosos. Não tem outra palavra, são criminosos. Partindo da violência política para a violência doméstica, a gente tem uns dados aqui, e a senhora também, uma das pautas que a senhora defende é combater a violência contra a mulher. A gente tem dados do Fórum de Segurança Pública do Brasil, né, dados brasileiros, de que de 2022 para 2023, a gente teve um aumento significativo nos crimes de violência contra a mulher, que inclui xingamentos, ameaças, esfaqueamento, tiros, né? Absurdo. As mulheres mais atingidas, infelizmente, são as mulheres pretas com grau de escolaridade baixo, divorciadas. Esse é um dado interessante que eu ainda não tinha visto ele antes. E com idade entre 25 e 34 anos, são mulheres jovens, né? O que a gente pode fazer, deputada, e a senhora tem seguido o seu trabalho parlamentar também nessa questão da violência contra a mulher para proteger as mulheres? Olha, André, é muito interessante a gente falar de dados. Nós estamos vivendo uma sociedade adoecida. Então, nós precisamos de buscar ferramentas e instrumentos e diálogo. A gente fala que a Assembleia é dever da Assembleia legislar e fiscalizar, mas nós somos uma casa do diálogo, da mediação e da conscientização da população. Então, precisamos de trazer essa conscientização maior, um ao lado do outro, entender por que acontece esse tipo de violência e entender também, saber identificar. O que eu acredito é que agora as mulheres, elas têm mais a convicção, elas têm mais a consciência do que é a agressão. Uma agressão psicológica, uma agressão física pequena, muitas vezes de menor potencial lesivo, mas que é sim e deve ser punida, deve ser tratada como crime. Antes não tinha tanto. Então as mulheres estão denunciando mais. Estão denunciando mais. Inclusive, nós temos dados de que as denúncias aumentaram, porque muitas vezes elas não eram feitas, e também aquelas mulheres que entram com a medida protetiva, o índice delas que sofrem uma violência uma segunda vez cai. Então, a medida protetiva, ela é sim, apesar de nós estamos vendo esses índices alarmantes, a medida protetiva, ela é eficaz. Então, em relação à medida protetiva, chama a atenção um projeto de lei da deputada que vai ajudar essas mulheres de alguma maneira, essas que são vítimas de violência doméstica, que hoje se beneficiam de uma medida protetiva para que o agressor não fique próximo a ela. A deputada tem um projeto de lei, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, que é bem prático, gente, que a mulher que sofre violência doméstica, ela tem um documento que é emitido pela Justiça dizendo que ela está protegida. Esse documento tem mais ou menos umas 5 páginas e a mulher é obrigada a andar para qualquer lado que ela vá com esse documento. E a deputada apresentou uma solução para isso, né? Para que a mulher fique protegida sem ter que ficar o tempo todo lembrando disso e andando. Vai na padaria, leva papelada. Vai não sei aonde, leva papelada. Explica pra gente qual que é esse... André, ao longo desses anos da advocacia e da atuação também nos municípios, eu sempre trabalhei no município, então sempre tive contato direto com o cidadão. Uma coisa que me chamou muito a atenção é exatamente esse caráter, vamos colocar assim, punitivo, de você estar com a medida protetiva e ter que andar com um documento de 5, 6 páginas, que a gente fala 5, 6 laudas, grampeado dentro da bolsa, às vezes guardado por debaixo da roupa. Então, às vezes uma mulher, ela é o que você falou, ela sai rapidamente, mas tem que andar. Aquilo é uma forma de punição e é até uma forma de humilhação da mulher, né? Como a mulher se sente precisando de andar. E o papel estraga,
o papel molha, ele suja, então ela tem que ficar reimprimindo aquilo, isso é um transtorno. E aí, em conversa com a Polícia Militar, com diversos órgãos, com associações também que promovem a proteção e acolhimento de mulheres vítimas de violência, nós detectamos a necessidade de pegar esses dados das mulheres que estão com medida protetiva e unificar entre o TJMG, entre a Polícia Militar de Minas Gerais, entre os órgãos que estão ali na atuação preventiva desse tipo de conduta e punitiva também, e unificar como? Criando um cartão que possibilite aquele agente que está na rua, efetivo ali, possa identificar da maneira mais rápida possível que aquela mulher ela está sob o cumprimento de medida protetiva, seja por um cartão ou um QR Code que ela pode guardar ali no celular dela. Esse projeto de lei está avançando? Em que pé que ele está? André, esse foi um projeto de lei que eu estou com muito carinho, eu guardei, escrevi ele com muito carinho, ouvindo muitas pessoas, que eu entrei no dia que eu tirei licença maternidade. Então agora ele anda. Pauta. É a minha grande expectativa para esse ano, a gente pegar esse projeto, trabalhar para que ele tramite aqui rapidamente na casa e principalmente fazendo audiências públicas para que a gente possa ouvir a população e os órgãos para que esse projeto de lei possa ser aprimorado e, de fato, traga uma solução efetiva em relação a esse problema. Tem ainda um outro projeto super interessante, que esse já ajuda as mulheres naquele primeiro contato, né, naquele primeiro acolhimento, que é a criação, né, de agentes comunitários de saúde especializados no atendimento à mulher vítima de violência. Quer dizer, são preparar aquelas pessoas para que elas recebam o primeiro atendimento com carinho, com cuidado e saibam como lidar com essa situação, né? Sim, nós sabemos que os ACS, os agentes comunitários de saúde, cumprem um papel fundamental na sociedade, porque ele está dentro da casa das pessoas. Então, ele não precisa apenas de acolher, ele precisa de saber identificar quando está acontecendo uma violência doméstica. E aí, muitas das vezes, não sabe o que pode falar, o que pode ser dito, o que não pode ser dito. E muitas vezes as mulheres elas não querem denunciar porque não sabem se vão ter o apoio do poder público. Por isso, aqui na casa tramita também diversos projetos que trabalham nessa política de acolhimento, seja incentivo a emprego, seja incentivo à gratuidade de transporte intermunicipal, que é um projeto de lei que eu tenho também. Muitas vezes as mulheres têm que deslocar, nós precisamos de tirar essas mulheres da cidade, tem família em outros lugares, precisamos também de pensar nesse tipo de situação. E, claro, os agentes comunitários de saúde precisam de ter o conhecimento. Como eles podem agir, quais são os direitos dessa mulher que sofreu, que é vítima de violência. Então, nós sabemos que precisamos de estar capacitados para poder prestar esse serviço de qualidade para a população. E, claro, sempre enfatizando o trabalho maravilhoso que os agentes comunitários de saúde têm feito e, com certeza, tenho certeza que vão combater ainda mais, que nós vamos diminuir o número de incidências no estado de Minas Gerais. É muito legal, porque o agente de saúde, ele é o que vai entrar, né, que ele tem autorização para entrar na casa das pessoas, né, para fazer aquele trabalho de prevenção a diversas doenças e tal, e aí ele também poderia, né, já que ele está lá dentro, detectar se naquela família, naquele núcleo familiar, existe algum tipo de violência acontecendo, né, contra a criança e contra criança, adolescente, mulher e todo mundo, né? Contra a família. Contra a família como um todo. A senhora também tem uma preocupação especial com os conselhos tutelares, né? A gente tem até uma imagem de uma audiência pública que foi dirigida pela senhora em relação ao conselho tutelar, que é a porta de entrada também de muitas denúncias contra crianças e adolescentes. Essa audiência foi em relação a fazer um diagnóstico de como estão os conselhos tutelares hoje, né? Como é que está, deputada? Falta muito estrutura? Os conselhos tutelares trabalham com facilidade? Falta gente também nesses conselhos? Sim, eu quis priorizar essa audiência pública do Maio Laranja, trazendo em pauta a situação dos conselhos tutelares, pois nós sabemos que precisamos e muito dos conselheiros para que possam identificar esse tipo de situação. A gente está falando agora um pouquinho antes sobre os agentes comunitários de saúde, da mesma forma o conselho tutelar, que faz o acompanhamento da família. Dizer que ele não é inimigo da população. Muitos ainda têm esse olhar do conselheiro tutelar como um inimigo, e não é isso. Ele precisa de ser visto como grande herói.
ao combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. E temos muitos desafios, Andréia, de instrumentalização. Eles precisam de carro, precisam dos kits, que os kits sejam entregues. Eles precisam muito de um plano também de carreira, porque nós sabemos que os salários são muito diferentes. Lá no norte de Minas, o salário de um conselheiro tutelar é muito diferente de um salário aqui da região metropolitana. Isso precisa de ser debatido e unificado. Sem contar que, são 853 cidades. É preciso ter conselho tutelar em todas as cidades, né? E nem sempre tem, né? Exato, e promover principalmente a facilidade dessa conversa e desse convívio. O governo de Minas Gerais ele tem feito um trabalho grandioso para poder trazer essa conscientização, mas que precisa mesmo da gente estar incentivando. Fazemos muitas reuniões online. Hoje eu estou como membro do Conselho Estadual de Proteção à Infância e Adolescente, mas nós sabemos que é preciso avançar e trazer principalmente essa visão para os novos conselheiros que foram eleitos, que tem sim pessoas que estão dispostas a trazer melhoria para essa modalidade que é muito importante na sociedade. Claro, proteger as crianças, né? Deputada, a senhora faz parte do bloco de apoio do governador Zema aqui na Assembleia. A deputada é do PL, Partido Liberal. Eu queria que a senhora falasse também sobre os desafios que o governador Zema vai enfrentar esse ano, né? A gente tem a questão da dívida de Minas com a União, que ultrapassa 160 bilhões de reais. A gente teve tramitando aqui na casa a adesão ao regime de recuperação fiscal, que os próprios parlamentares concluíram que não é a melhor forma de lidar com essa dívida. Paralelamente e politicamente, há uma vontade política do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, junto com o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, de fazer uma alternativa a essa dívida. O que a senhora pensa a respeito disso? Como é que a senhora vai trabalhar para ajudar o governo Zema nessa pauta? André, sempre que nós falamos em contas, em mexer com as contas, seja da nossa casa, do nosso trabalho, quando a gente trabalha no setor financeiro, seja também no nosso estado, ela é um assunto que é problemático. Ninguém quer cortar. Ninguém quer cortar nada. E nós sabemos que a realidade do estado de Minas Gerais se uma família hoje ganha 5 mil reais, não tem como ela viver pagando 7 mil reais de juros. Sim. Simplificando aqui a situação da adoção ou não do regime de recuperação fiscal. Mas tem várias nuances e vários itens que precisavam ser discutidos. A Assembleia ela foi brilhante e demonstrou mais uma vez para o Estado que é a casa do diálogo, que está buscando uma solução da melhor forma possível. Nosso presidente Tadeu Leite conduziu esses trabalhos de uma maneira brilhante. Eu não estava presente na casa em relação à licença maternidade, mas claro que acompanhei de perto as discussões e quais eram os pontos mais controversos, os pontos mais desafiadores ali. E claro, precisamos de falar sim nessa dívida, precisamos de falar que é importante e a nossa expectativa agora é que o governo federal cumpra o prazo que foi estabelecido para poder trazer de novo, reformular de novo essa proposta. A minha expectativa é que o governo do estado possa manter um diálogo democrático, um diálogo que traga solução, porque nós sabemos aqui que a intenção do governador Zema é de resolver as contas. Nem sempre resolver as contas, enxugar as contas é algo mais satisfatório, que vai deixar as pessoas mais confortáveis. Mas nós temos um governador hoje que mostra que tem responsabilidade com o caixa público e que precisamos, às vezes, cortar na carne sim, mas para que no futuro a gente não possa ter serviços que são tão necessários do dia a dia prejudicado, como o salário dos servidores, como a questão de asfalto, questão de saúde. Não podemos sucatear as nossas estradas, não podemos prejudicar um atendimento à saúde ou tirar verbas, que de outros tantos lados que possam ficar comprometidos para poder ficar pagando juros. Nós sabemos que isso também é inviável. Deputada, a gente está em ano eleitoral, O PL, partido da senhora, provavelmente vai querer conquistar vagas nas câmaras municipais de diversas cidades brasileiras, mineiras. A senhora tem uma mãe que é vereadora, em Belo Horizonte. Como é que vai ser a atuação da deputada Ale Portela em relação à eleição municipal desse ano? Bastante efetiva. Eu gosto muito da eleição municipal. Eu acredito que as eleições municipais, André, ela é a eleição mais importante, porque é no município que as pessoas elas convivem diretamente e têm a possibilidade... Olha só a mãe, Marilda Portela. Helena, no dia da posse. Helena sempre presente. Ela está em todas. Está em todas.
Minha mãe vai tentar esse ano o 3º mandato, tem uma atuação grande aqui na cidade, na região norte de BH. Nós sempre pautamos o nosso trabalho em defesa da família, mas trazendo também como uma bandeira entender que defender a família é defender uma qualidade de serviço público de qualidade, estrutura de qualidade, diálogo, para trazer a solução da população que seja aquela solução cotidiana de violência contra os empresários que estão passando muitas vezes, percebemos um aumento do índice de furtos e roubos para os empresários, questão também de asfalto, limpeza urbana, nós precisamos acompanhar de perto. A eleição municipal é importante para isso. É onde que a gente vive, né? Dentro, é na nossa cidade, é a né? nossa responsabilidade, não somente falando de Belo Horizonte, eu hoje estou como vice-presidente do PL Mulher e tenho também como missão atuar aí, agregando e incentivando candidaturas femininas, principalmente de prefeitas e vice-prefeitas pelo estado de Minas Gerais. E as mulheres, você percebe que as mulheres estão com vontade de se candidatar nessas eleições? Eu percebo que pode ser que a gente tenha muitas vereadoras e prefeitas. Claro, nós precisamos de trabalhar para que a gente possa ter um número grandioso de mulheres, e eu brinco nas nossas reuniões aqui na bancada feminina, que nós hoje que estamos compondo a maior bancada feminina da casa, temos a maior responsabilidade de todas, pois agora a nossa responsabilidade é que na próxima legislatura nós sejamos mais. E para que tenhamos mais mulheres e não diminuir, para que sejamos mais, nós todas as 15, têm a responsabilidade de levantar e erguer outras lideranças. Tenho percebido esse movimento no dia a dia, na procura aqui do gabinete, na conversa pelo estado, pelo interior, que as mulheres elas estão percebendo que nós fazemos a diferença quando a gente coloca um projeto em mente. Estávamos falando disso, né, André, antes do programa, dos nossos desafios. Olha só, você falou da Helena, né, que a Helena está em todos. A gente tem uma foto aqui para finalizar, da sua família, né, a deputada que valoriza tanto, né, o valor família. Esse é o meu esposo Wellington, minha filhinha Helena e o meu filhinho Henrique, que nasceu agora há 3 meses. E aí, em breve, ele vai estar aí no plenário. Por que não, né? A mãe tem que trazer junto também. Todo enroladinho. Deputada, muito obrigada, então, por ter conversado com a gente. Parabéns. Obrigada. Bem-vinda de volta, que a senhora tem um semestre aí de bastante trabalho. Obrigada, estou muito animada. Quero deixar um abraço a você, André, a todos que nos acompanham aqui na TV Assembleia. Espero que esse ano nós possamos ter aí muito resultado positivo para Minas Gerais. Haverá de ter, se Deus quiser. Eu conversei então com a deputada Ale Portela do PL, falamos de combate à violência contra a mulher, falamos de ensino domiciliar. A deputada está na vice-presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A gente falou sobre violência às deputadas, ameaças que as deputadas vêm sofrendo, e a gente falou também das expectativas para esse ano. A deputada faz parte da base de apoio do governo Zema aqui na Assembleia. Outro assunto foram as eleições municipais. A você de casa, muito obrigada pela audiência. Nos assista no portal da Assembleia na internet e também no podcast. Até a próxima.